O pimentão é um alimento muito sensível, difícil de produzir. Qualquer variação de temperatura e pragas e doenças aparecem. No Ceará, uma fazenda enfrentou esse desafio e se reinventou, como mostram os repórteres Filipe Mancuso e Eduardo Apolinário. Subir a Serra da Ibiapaba, no Ceará, é deixar para trás a aridez da caatinga sertaneja e topar com um outro tipo de paisagem. Nas terras altas cearenses, quem dá o tom é o verde da Mata Atlântica. É na serra que se destaca o Parque Nacional de Ubajara, varanda natural que revela os encantos da região. Pertinho do parque, a uma meia hora de carro, fica o município de São Benedito. O clima serrano daqui, mais ameno, é propício a algumas culturas agrícolas, como a do pimentão, por exemplo. Quem começou o cultivo do pimentão nessas terras foi o Paulo. Mas para explicar a ligação desse gaúcho com a região, é preciso voltar a algumas casas. Tudo começou com este gaúcho, Paulo Selba. 3 meses depois, a planta vai estar assim, olha. 14 anos atrás, a repórter Ellen Martins visitou a fazenda do Paulo, quando ele era ainda um produtor de rosas. Quando vem um gringo, um cara que já é diferente assim e tal, olha, comprou uma área de terra aqui, o que esse cara vai fazer? Aí surge aquilo, ele vai plantar flores, vai plantar rosas. Aí chegou um senhor aqui, ele veio assim bem humilde, perguntou, mas o senhor vai plantar rosa? Mas rosa é pra quê? Aí eu tinha que dizer, explicar pra ele. Aí ele olhou pra mim assim e disse, mas isso não vai dar certo. Apesar da desconfiança de alguns, não é que deu certo. Foram 18 anos no ramo das flores. Só que o Paulo é daqueles tipos inquietos, sabe? Flores, ainda mais flor de corte, é um belo um negócio fantástico, maravilhoso. Mas eu queria mudar, eu queria fazer alguma coisa de alimentos. O Paulo começou a pesquisar, até que numa feira de alimentos na Alemanha, descobriu a variedade de pimentão Bloch. Eles falaram para mim, não, no Brasil não deu certo, né? Eu falava com o pessoal da Holanda, o pessoal da França, né, os italianos. Nós tentamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí não deu, aí resolvemos tirar do mercado. Eu digo, pô, mas como? Se esse troço aqui no Brasil ninguém quer, a gente tem que fazer o pessoal querer, porque é um produto fantástico. Como é que tu vai não ter um produto desse? A variedade Bloch foi desenvolvida nos Estados Unidos, resultado de décadas de cruzamentos e seleção de sementes. O Bloch vem do inglês, por causa dessa forma quadrada do fruto. Vamos cortar, bora a gente dar uma olhada. Para além da aparência, o fruto tem outras características marcantes, como explica o César, gerente da propriedade. Ele tem a casca mais grossa, ele tem a textura mais crocante, ele é mais adocicado e a gente não tem aquela sensação de ficar sentindo o sabor do pimentão. O primeiro desafio do Paulo foi convencer o consumidor de que a variedade era boa. Eu liguei para um amigo meu, dono de uma grande rede de supermercado em Fortaleza, e disse para ele, quero te fazer uma visita que eu vou te levar um produto fantástico aí para ti. Foram muitos anos oferecendo degustações do produto em supermercados, até o Paulo conseguir um parceiro que acreditasse no projeto. 7 anos atrás, ele vendeu parte da empresa para o grupo empresarial da família de um amigo de longa data, o José Roberto, que está sempre com ele. Rapaz, a colheita aqui tá boa demais. No ano passado, o grupo assumiu o controle integral do negócio. Nós viemos ajudar um amigo e viemos trazendo o conhecimento que nós tínhamos de produção de frutas em larga escala. E tivemos que aprender. Não é uma coisa rápida, não. Nós levamos 4 anos para aprender a produzir pimentão. O ciclo de produção começa aqui no berçário. É a parte que as mudinhas ainda são bebê, ela chega aqui semente e sai mudas. A semente a gente traz de acordo com a programação do nosso comercial, né? Se vai precisar de um pimentão vermelho ou amarelo. A partir daí a gente prepara o nosso substrato, fazemos o enchimento de bandejas. Cada bandejinha dessa tem aproximadamente 200 covas, né? Então cada covinha dessa a gente semeia uma semente.
Daqui as bandejas seguem para uma câmara de germinação, onde ficam durante uma semana no escuro. A falta de luz ajuda a manter umidade e temperatura constantes, o que é fundamental para um desenvolvimento uniforme da planta. A gente vai entrar agora no espaço de produção de mudas aqui na estufa e para isso a gente tem que colocar um avental como esse, né, Jair, passar por um processo de sanitização, de asepsia. Por quê? Esse processo de sanitização é extremamente importante porque ele vai evitar a entrada de pragas e doenças na nossa estufa, né? Como essa parte é de berçário, então as mudas são extremamente sensíveis. Passado o processo germinativo, então a partir daí as mudinhas vêm para cá, né? A gente já chama de mudas que elas germinaram, já emitiram a radícula. Aí elas vão ficar aqui em torno de mais 30 dias no nosso bloco de produção. Quando elas atingem, né, o tamanho legal, a arquitetura de muda boa, elas estão aptas a ir para os canteirozinhos de produção. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Quando chegam aos canteiros, as mudas são transplantadas e passam por um manejo chamado tutoramento, uma forma de auxiliar o crescimento da planta. Ribeiro, qual que é a função desse fitilho aqui de nylon? A função desse fitilho de nylon é para a gente fazer a condução, né, dessa haste. Vou fazer aqui o exemplo para você, tá bom? Esse cuidado é importante, né, para que a gente mantenha a nossa planta reta, sem risco de quebra. Eu faço esse movimento em forma de espiral para que, né, eu transmita menos força para a haste. Se a gente não estivesse usando esse fitilho, a gente ia ter uma planta, né, com baixo vigor, ia ter hastes crescendo mais, outras menos, e automaticamente a gente ia ter um ciclo menor do que o que nós temos hoje. O Ribeiro também mostrou pra gente como é feita a irrigação da estufa. Nossa irrigação, ela é 100% feita via gotejo, né? É um sistema que a gente gera bastante economia. Atualmente na fazenda a gente tem alguns poços que a gente utiliza, mas hoje a gente tem um sistema de captação de água em alguns tanques. Então, para a gente hoje é indispensável a captação da água das chuvas. Depois de uns 70 dias aqui nos canteiros, os pés de pimentão começam a produzir frutos. A colheita é toda manual e feita geralmente 2 vezes por semana. O último estágio do pimentão dentro da propriedade é o setor de processamento. São algumas etapas: limpeza com água e cloro nessas piscininhas, pesagem e embalagem. A partir disso, é colocado o número de rastreio, cada fruto tem seu número. Quando o cliente ele faz a leitura, lá ele consegue ter as informações do bloco, a data de colheita, a data de embalagem. Se tiver algum pimentão que tem algum determinado tipo de problema, eles enviam para a gente o número da rastreabilidade, a gente vai fazer todo o acompanhamento e ir diretamente às estufas que está relacionada àquele problema já para poder resolver e acabar realmente com o foco. Os focos de infestação já foram uma dor de cabeça na propriedade. O pimentão é uma das culturas mais sensíveis ao ataque de pragas e doenças. O controle na fazenda era feito com agrotóxicos, mas 4 anos atrás essa chave virou. A gente viu que num determinado momento a nossa produtividade não conseguia evoluir. A gente tinha uma dificuldade em realmente fazer com que a planta produzisse bem, tivesse mais vigor, tivesse mais qualidade. Então, introduzimos o controle biológico e a partir do momento que a gente implementou essas ferramentas, a gente viu que a planta respondeu de forma extraordinária. Aqui nessa biofábrica são produzidos milhões de ácaros por mês. São aliados naturais que combatem um outro tipo de ácaro, o rajado. Esse sim, um perigo para a plantação. Quem cuida do setor é a Rosênia, que tem pós-doutorado em ácaros predatórios. Aqui a gente inicia todo o processo de produção, desde as plantas, a produção do próprio ácaro rajado, até a produção do ácaro predador. A gente faz a inoculação com o ácaro rajado, depois de um certo tempo a gente faz a liberação
dos predadores que a gente já mantém aqui na nossa biofábrica, para que eles se multipliquem até atingir o nível populacional que a gente precisa para fazer um invase e levar para o setor de fitossanidade fazer o controle do ácaro rajado nas estufas do pimentão. Todos os investimentos em genética e manejo ajudaram a aumentar a produtividade. Eu estou aqui há 6 anos, trabalhando na fazenda. Quando eu cheguei, a gente produzia a faixa de 15, 16 frutos por planta. Isso era normal. Começamos a trabalhar e fomos melhorando e incrementando toda essa tecnologia. E hoje a gente está produzindo em torno de 25, 27 frutos por planta. Esse é o foco. Na hora que a gente vai chegando no limite, a gente começa a trabalhar para que a gente consiga superar esse limite e assim sucessivamente. As 13 estufas da fazenda produzem todo mês 200 toneladas de pimentão. Isso dá mais ou menos 1 milhão de frutos. Nos próximos 2 anos, para ampliar a produção, o plano é construir mais 3 estufas e reestruturar as que já existem aqui. Isso requer um investimento muito grande, estufas importadas, tecnologia, cuidando também de aumentar a capacidade de produção das estufas que nós temos. A estufa que era para flor era muito baixa. Estamos fazendo alterações para nos adequar melhor à necessidade do pimentão. Simplesmente obedecer à fruta. Ela que manda. Que bom que conseguiram obedecer à fruta e com ciência e tecnologia se reinventaram. Muito bacana.